Olá, meus irmãos, minhas irmãs desta seara espírita. É muito gratificante estarmos aqui hoje novamente, usando destas ferramentas, porque é através delas que nos sentimos mais próximos, né? Embora distantes, nos sentimos mais próximos uns dos outros. Pois é através dessas ferramentas maravilhosas que, bem utilizadas, irão proporcionar para todos nós momentos como estes, para que possamos trocar experiências, conhecimento da doutrina espírita, essa doutrina que nos acolhe em todos os momentos de nossas vidas. E para isso, meus irmãos, nós fomos inspirados a conversar com vocês sobre um tema muito relevante: a importância da evangelização espírita. Para iniciarmos, vamos fazer uma prece, agradecendo a Deus, a Jesus, nosso mestre amigo, aos mentores amorosos, nossos anjos guardiões, pela oportunidade da tarefa, elevando nosso pensamento ao alto e rogando por todos os irmãos encarnados e aqueles que já se encontram no plano espiritual, que recebam as bênçãos de Deus para o seu refazimento. Que esta luz divina esteja nos lares de toda a humanidade, dando-nos força, coragem, persistência na caminhada, para que não esmorecemos perante as dificuldades diárias. Que assim seja. Então, meus irmãos, para iniciar essa nossa reflexão sobre a importância da evangelização espírita, nós vamos nos perguntar: qual o nosso papel no mundo de hoje? Esse mundo que está tão longe daquilo que almejamos, né? E nesse momento, vamos refletir então sobre os avanços intelectuais, que são tantos, na verdade, né? Muito mais do que possamos imaginar, não é mesmo, meus irmãos? E aí vem aquela pergunta: e os avanços morais? Aqueles avanços que tanto desejamos que fosse desenvolvido no mesmo patamar dos avanços intelectuais. E é nesse momento, meus irmãos, de conversa e reflexão, que nós possamos ampliar nossas consciências sobre a verdadeira importância da evangelização espírita para todos nós. E aqui eu quero abrir um parêntese para dizer que não somente a evangelização espírita, como todas as outras evangelizações de outros segmentos religiosos que sabemos que estão em ação, assim como o nosso. E que tempos são estes, meus irmãos, que assinalam o nosso evangelho? Neste momento em que temos esse planeta Terra como uma escola, momento de transição, onde estamos vivenciando inúmeras mudanças, muitas transformações. E como espíritas, sabemos, né, meus irmãos, que estamos passando de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. O que significa isso para nós? Daí nós temos a compreensão assim mais ampliada, uma busca maior pela consciência de si mesmo. E aqueles espíritos, irmãos, que reencarnam sobre a nossa guarda, eles estão sedentos de amor e afeição. E aí nós vemos então como é importante, o quão é importante o nosso papel de evangelizar. Que possamos abraçar esta tarefa com bastante afinco, esta tarefa gloriosa que é do Cristo. E então nos perguntamos: o que falta no mundo para esse avanço moral, meus irmãos? Vamos refletir juntos. E lá no livro O Espírito da Verdade, de Bezerra de Menezes, psicografado, né, por Chico Xavier, Os Problemas no Mundo, vai nos dizer que o mundo está repleto de ouro. Ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres. Mas o ouro não resolve o problema da miséria. O mundo
está repleto de espaço. Espaço nos continentes, espaço nas cidades, espaços nos campos. Mas o espaço não resolve o problema da cobiça. O mundo está repleto de cultura. Cultura no ensino, cultura na técnica, cultura na opinião. Mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. O mundo está repleto de teorias. Teorias na ciência, teorias nas escolas filosóficas, teorias nas religiões. Mas as teorias não resolvem o problema do desespero. O mundo está repleto de organizações. Organizações administrativas, organizações econômicas, organizações sociais. Mas as organizações não resolvem o problema do crime. Para extinguir a chaga da ignorância, que acalenta a miséria. Para dissipar a sombra da cobiça, que gera a ilusão. Para exterminar o monstro do egoísmo, que gera a guerra. Para anular o verme do desespero, que promove a loucura. E para remover o charco do crime, que carreia o infortúnio. O único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. Sejamos assim, meus irmãos, valorosos, estendendo a doutrina espírita, que é a desentranha da letra, na construção da humanidade nova, irradiando a influência e a inspiração do Divino Mestre, pela emoção e pela ideia, pela diretriz e pela conduta, pela palavra, pelo exemplo. E aqui, parafraseando o conceito inovidável de Allan Kardec em torno desta caridade, proclamemos aos problemas do mundo: fora do Cristo não há solução. Vejam a reflexão que nos traz Bezerra de Menezes. E ainda Sandra Borba irá nos falar, né? Para quem não conhece e não se lembra de Sandra Borba, ela é uma expositora e evangelizadora espírita e atualmente é coordenadora adjunta da infância da área de evangelização infantil da FEB, da nossa Federação Espírita Nacional. Que as soluções para os problemas do mundo, irá nos dizer Sandrinha, é o Evangelho de Jesus nos corações humanos. Isso significa a necessidade do progresso moral. E esse progresso moral, ele só pode acontecer através da educação moral. Mas não é aquela que visa contribuir para a formação de homens instruídos, mas principalmente aquela que contribui para a formação moral do indivíduo e a vivência desses valores cristãos. Essa é a grande finalidade da evangelização espírita da infância e da juventude. Que as crianças e jovens possam se integrar consigo próprios, com o próximo, com Deus, e se sentirem cada vez mais possibilitados dessa transformação moral, vivenciando as experiências do movimento espírita, da nossa casa espírita, que proporciona a eles o estudo, a vivência espírita, para que possamos atingir a verdadeira transformação do homem de bem. Porque, meus irmãos, toda ação ao estudo, a prática e difusão da mensagem espírita junto a estas crianças e a estes jovens, ele vai identificar esse termo evangelização. E por ser evangelização espírita, toda ação ela perpassa os ensinamentos contidos nas obras codificadas por Allan Kardec, que vai considerar o seu tríplice aspecto, que todos nós sabemos,
que é a ciência, filosofia e religião. E lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 12, Allan Kardec comenta conosco: louvável são os esforços que têm sido feitos para que a humanidade progrida. Vivemos uma era da regeneração. E o que a evangelização espírita tem a ver com este momento, meus irmãos? Muita coisa. Estamos recebendo espíritos na forma infantil e juvenil que vêm buscar muita orientação, que vêm buscar conhecimento deste Evangelho de Jesus. Como já foi dito, a evangelização ela promove essa integração do evangelizando com Deus, consigo e com o próximo. Mas o nosso objetivo primordial é a formação do homem de bem. Isso nós ressaltamos em todos os momentos. E nós, enquanto evangelizadores, sabemos da nossa responsabilidade de receber essa criança, esse jovem, no momento do estudo. Nós nos constituímos orientadores deste espírito, que aguarda sem dúvida nenhum o propósito de se tornar o homem de bem. Isso não tem nenhuma possibilidade de erro. Sem dúvida nenhuma, o propósito é torná-los homens de bem. Vamos pensar nisso, meus irmãos. O nosso desafio é conhecer essa criança e esse jovem. Com aquele olhar sensível que temos, nós possamos, boa parte desse processo, observar atentamente. É que nós passamos, meus irmãos, um longo tempo observando pela ótica da ciência e esquecemos de olhar esse espírito imortal e que tem uma bagagem de experiências infinitas. Então, qual é o nosso desafio? Conhecer vai muito além da questão mental e de raciocínio. Conhecer no formato sentimento é perceber aquilo que não é falado, aquilo que fica lá no terreno da sensibilidade. Estar atento para a nossa criança e o nosso jovem, com esse olhar sensível, a fala, a escuta, vamos escutar. É penetrar nesse coração de forma amorosa, afetuosa. E enquanto evangelizadores, somos todos co-criadores com o Pai, uns responsáveis pelos outros. Esse é o objetivo, porque evoluímos individualmente e coletivamente. Estamos todos interligados, é uma corrente, é uma rede. Todos, de certa forma, somos evangelizadores, meus irmãos. E a nossa primeira evangelização é no lar, onde somos constituídos, onde somos aceitos e recebidos amorosamente por estes anjos guardiões, que são os nossos pais. E todos nós nos é dado o papel, enquanto espíritos encarnados, para evangelizar. Sabemos que evangelizar é acolher. E Cecília Rocha vai nos lembrar que o Espiritismo ele tem uma feição eminentemente educativa, pelo fato de libertar consciências e aprimorar nossos sentimentos. De acordo com o próprio conceito, que faz da educação como processo de formação moral e espiritual do homem espírito imortal. E para encerrarmos nossas reflexões, temos uma outra citação agora de Amélia Rodrigues, na mensagem Evangelização, Desafio de Urgência, do livro, psicografado por Divaldo, Terapêutica de Emergência.
ela vai nos dizer que a criança é sementeira que aguarda, o jovem é campo fecundado, o adulto é seara em produção. Conforme a qualidade da semente, terá a colheita. Que possamos saber plantar, que possamos saber que esta semente um dia irá produzir. Evangelizemo-nos. Aproveitemos, meus irmãos, todos os momentos de nossas vidas para refletir sobre o quão valoroso é uma criança, sobre quão valoroso é para estes jovens, até mesmo para nós adultos, os ensinamentos do Mestre Jesus. Vamos aproveitar momentos como estes que estamos passando para nos refazer física e espiritualmente, com leituras edificantes, com encontros com irmãos através destas ferramentas que estamos usando neste momento. E assim reconhecer o verdadeiro propósito de cada um de nós na escola da vida. E uma breve mensagem de Chico Xavier que vai nos dizer: venham as crises e dificuldades que vierem, resguarda-te na tolerância, asserena-te e espera. Desde que permaneças trabalhando e servindo, a vida em nome de Deus te ofertará sempre o máximo de recursos que teu mínimo de teu concurso pessoal possa te oferecer. Então, meus irmãos, que possamos refletir sobre a questão da evangelização, pode ser infanto-juvenil ou para todos nós, que já passamos de uma certa idade, que possamos ter aqui a oportunidade, através dos nossos centros espíritas, para que possamos nos evangelizar, para que possamos trazer os ensinamentos do Mestre para o nosso lar, para nós e para os nossos próximos. Muito obrigado, meus irmãos, mais uma vez, pela presença de todos e pela oportunidade de estar aqui com vocês. Desejando a todos um ótimo dia e que um abraço fraterno meu a todos vocês. Um beijo no coração de cada um. Muito obrigada, irmãos.